Pessoal, boa noite, a paz de Cristo a todos. Estamos aqui mais uma vez para começarmos o nosso grupo de oração Filhos do Céu. Hoje nós temos uma proposta um pouco diferente, já que o pessoal sempre pede, quando a gente tem grupo de oração presencial, para trazer pessoas de fora. Hoje nós trazemos uma pessoa de fora. Nós temos participação especial, e a participação é muito especial mesmo, né? Então vou convidar aqui para entrar com a gente a Franciele de Palmeiras, né? Deixa eu achar aqui como é que eu vou fazer isso. Então já estou adicionando aqui a participação da Franciele para que a gente possa dar início ao nosso grupo de oração. Boa noite! Boa noite, Lara. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. A paz de Jesus esteja com vocês. A Que Jesus, alegria! muito bom, né? Estarmos juntos aí no grupo de oração. Eu acredito que você veio aqui no nosso grupo de oração uma vez pregar. Eu Isso, não me estive uma esqueço. vez. Uma Uhum, vez, né? Mas agora isso. estamos mais uma vez online. E daqui uns dias, se Deus nos permitir, vamos ter você de novo aqui presencialmente. Em nome de Jesus. Amém. Enfim, vamos iniciar o nosso grupo de oração só apresentando a Franciele, né? Para quem ainda não conhece, é presença sempre atuante aqui na nossa cidade, sempre nos ajudando. Ela também hoje é coordenadora do acampamento Manaim diocesano, né? Também participa do grupo de oração de Palmeiras, se eu não me engano, é o Rei Davi, Emanuel. Emanuel. Isso. Eu errei por pouco. Quase tudo a ver. Mas enfim, Quase. participa na renovação carismática no grupo de Emanuel de Palmeiras e está sempre junto com a gente também, nos ajudando em todas as missões, né? Inclusive saudade de fazer missão com Muita você. saudade. Muita saudade mesmo de estar em missão. Mas aí, já que o pessoal está entrando aí, eu convido a todos para a gente se colocar na presença de Deus e clamar o Espírito Santo para que venha nos encher dessa presença viva, desse amor, para que possamos ouvir. Nós estamos nesse processo de parábolas, né? Iniciamos semana passada com a Graciele, hoje nós estamos com a Franciele e vamos fazer por 7 encontros essas meditações sobre as parábolas. Hoje nosso tema é o filho pródigo, né? Eu convido você a cantar, clamar o Espírito Santo agora na sua vida, pedir para que esse Espírito Santo venha abrir o seu coração para receber toda essa palavra, receber qual a vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida nesse momento. Então, para a gente iniciar, vamos cantar junto, clamando esse Espírito. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Eu te convido a fazer essa oração. Agora, nós sabemos mais do que nunca o quanto nós necessitamos do mover do Espírito Santo na nossa vida. Nós sabemos mais do que nunca o quanto nós somos dependentes desse Espírito. Nós sabemos que sem Ele nós não somos nada, nós não podemos nada. Portanto, eu te convido a clamar esse Espírito Santo agora, com as suas palavras, do jeito que você está aí na sua casa. Clama esse Espírito Santo. Peça a Ele para que venha mover na sua mente. Quantos pensamentos, quantas ansiedades, quantas angústias têm estado na sua mente nesses dias difíceis. Quantas informações têm atordoado a nossa mente com tantas coisas irrelevantes, mas que têm nos
assustar, tem nos feito desesperar, mas também o nosso coração. Eu te convido a apresentar o seu coração agora na presença do Senhor, como ele está. Tantas angústias, tantas tristezas, tantas dificuldades, mas também tanta necessidade de Deus, tanta saudade de Deus. Se essa é a palavra que vem no seu coração, a saudade de Deus, apresenta ao Senhor isso. Então, Senhor, eu estou com saudade de Ti. Estou com saudade de estar clamando a Tua presença no grupo de oração. Estou com saudade da Santa Missa. Eu tenho saudade de sentir o Teu mover, o mover do Espírito Santo em mim. Eu tenho saudades de Ti. Meu coração tem um espaço do tamanho do espaço de Deus. Eu tenho saudade de Ti, Senhor. Peço ao Senhor, venha nos encher com a Tua graça, encher com a Tua fortaleza, Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Peça, como diz a música, enche a minha vida do Teu amor. Porque como nós estamos distantes do amor, como nós estamos distantes de viver na verdade do amor. Por isso, peça ao Espírito Santo, só Ele pode fazer o seu coração cheio desse amor. Só o Espírito Santo pode fazer você amar de verdade. Por isso, peça esse mover. Move-te em mim, Senhor, com Teu Espírito. Transforma-me, transforma a minha mente, o meu coração, transforma-me inteiramente, Espírito Santo, e me faça ter uma nova vida, um novo vigor. Faça-me voltar para os braços do Pai. Encha-me, Espírito Santo, encha-nos e encha-nos com a Tua verdade, para que nós possamos na Tua palavra, na palavra de Deus, ser fortalecidos na verdade, para que nós não precisemos buscar em outro lugar o que já está na Tua palavra, que é fonte de vida e santidade para nós. Precisamos cantar mais uma vez. Eu convido você a pedir esse Espírito Santo com todas as forças que você tem, mesmo que seja em silêncio. É o seu coração que clama, é o seu coração que pede. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, meu coração, enche minha vida com Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida com Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Amém. 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 Que o Espírito Santo de Deus nos ajude mesmo nessa reflexão que nós vamos experimentar. Só por graça e pela presença viva do Espírito Santo, nós temos condição de compreender aquilo que é projeto de Deus para nós. O Espírito Santo ele tem essa missão, né, de fazer uma ponte, interceder, né, por nós, trazer aquilo que é do Pai, né, clarear aquilo que é próprio do Pai. E Ele vai nos ajudar nessa noite, porque a parábola que nós vamos refletir é uma palavra bem conhecida. Eu acredito que uma das primeiras que a gente aprende quando nós começamos a dar os nossos passos. Mas eu sou apaixonada por parábolas. Para mim, é uma das formas, né, que o Senhor encontrou que mais fala ao meu coração. Acredito que a ideia dele, né, de trazer os ensinamentos ali para aquele povo naquela época num sentido cultural, figurado, para fazer eles entenderem o que ele queria dizer, funciona muito bem comigo, né, que eu sou um pouco lenta no processo. Então, de fato, o Senhor tem que desenhar, porque se ele não desenha, eu tenho muita dificuldade de entender. E as parábolas eram para aquele povo nada mais do que um desenho, né? O Senhor trazia um sentido figurado para que eles entendessem a grandiosa obra, né, o grandioso projeto de Deus para
para aquele povo que somos nós hoje, né? A nossa descendência. E os nossos, eles tinham muita dificuldade de entender. Tanto é que os discípulos que estavam diante de Jesus demoraram um pouco, né? Imagina nós que temos um intervalo um pouquinho maior da vivência com a figura viva, né, do Cristo. Então, assim, é interessante para mim e de forma muito especial, o filho pródigo, ele traz alguns ensinamentos que me ajudam, principalmente enquanto coordenadora, enquanto filha de Deus, enquanto serva da igreja de forma especial. Porque eu queria que você pegasse a sua Bíblia, nós vamos fazer a meditação do texto. Você que está em casa, que nos acompanha, Evangelho de São Lucas, capítulo 15, começa no versículo 11 seguintes. Vamos começar com o texto. E aí, a partir daí, eu tenho a prática de ir trazendo para a nossa realidade. Então, eu não vou comentar o texto, o ato histórico em si, né? Mas nós vamos fazendo essa correlação para a nossa vida, que com certeza a palavra vai nos ajudar, nos iluminar em algumas decisões e atitudes que a gente precisa rever, que nós precisamos tomar. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Disse também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles o que havia. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. Lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para que seus campos fosse guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu. Quantos empregados há na casa do meu pai que têm pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai, e lhe direi, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com o pai. Estava ainda longe quando seu pai viu e, movido pela compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho disse-lhe então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos, trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e põe-lhe também um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também o novilho gordo, matai, comamos e façamos uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo e, ao voltar para casa, ouvindo as músicas e danças, chamou um servo e perguntou-lhe o que havia acontecido. Ele lhe explicou, voltou seu irmão. E teu pai mandou matar o novilho gordo porque o encontrou são e salvo. Encolerizou-se e ele não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. E então respondeu ao pai, há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Agora que voltou este teu filho, que gastou todos os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar o novilho gordo. Explicou-lhe o pai, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois esse seu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra é um rico ensinamento e eu queria destacar para nós 3 pontos muito importantes, que são, obviamente, os 3 personagens principais, né? O pai, o filho que deixa a casa do pai e o filho que permanece. Nós temos, ao lidarmos com essas
histórias, né, com essas parábolas, nós temos o hábito de nos colocar muito, de forma muito eminente como julgadores, né? Nossa, o filho foi embora, né? O filho não presta. Mas é interessante a gente perceber uma coisa que às vezes passa, né, batido ali na vivência do dia a dia. Sobre o filho que deixa a casa do pai, quem dera, quem dera, se nós tivéssemos um pouquinho assim, um pouquinho da consciência que este filho tinha. Mas espera, Fran, como assim? Né? Olha o que ele fez, né? Ele pediu a herança naquela época. Pedir a herança era a mesma coisa que desconsiderar, dizer você morreu para mim, né? Ele fez isso com o pai, ele foi cruel, ele abriu mão daquilo que era sagrado, né, para ir embora e deu mais valor aos bens e foi, largou. Sim, sim, sim. Como ele realmente fez isso e como nós precisamos aprender com ele. Não por todo o direcionamento ruim, escolhas mal feitas que ele fez, mas porque o filho pródigo, ele tem uma qualidade que nós temos muita dificuldade de conseguir, de semear, de cultivar. Ele sabia quem era o pai. Por mais que ele tenha aberto mão daquele momento, de tudo que ele tinha, da família até, com a sua atitude, dentre todos os personagens dessa trama, o filho era o mais sensato. Curioso, né? Porque a gente tem o costume de olhar e pensar assim, não, mas ele fez isso, ele fez aquilo. E não é muito diferente do nosso comportamento, principalmente se nós estamos dentro da igreja. E aí eu já vou fazendo essas ligações externas, né? Quando nós estamos dentro da igreja, nós temos dificuldade de olhar para o outro com a limitação que ele tem. Né? Ele errou. Sim, claro que ele errou. Ele fez uma escolha errada. E nós fazemos escolhas erradas a todo momento. Nós ferimos e nós somos feridos a todo momento. Mas saber quem era o pai dele, ele sabia. E quando a história vai caminhando e ele vai embora, e ele gasta tudo e tá tudo bem, tá tudo certo. Quando tudo acaba ali, que ele cai em si, a palavra diz para nós que ele cai em si, que ele para, que ele reflete. Ele pensa, meu Deus, né, o que eu estou fazendo? Eu não tenho comida, eu perdi tudo, eu não tenho nada a nível material, obviamente. E lá na casa do meu pai tinha isso, ele tratava bem os empregados, larará, larará, larará. Ele, em momento algum de toda essa parábola, em momento algum ele discorre para o pai qualquer defeito que o pai tenha. Não sei se vocês já perceberam isso. Muito pelo contrário, ele tem consciência de quem o pai é. Ele diz que lá os empregados são bem tratados, ou seja, ele sabe que o pai é um homem bom, um homem justo, que trata bem os funcionários. E ele vai dando cara para esse pai, ele vai dando características para esse pai que nos ajudam também a viver o amor de Deus. Né? O pai é Deus. A casa do pai é a nossa casa. E quando nós nos colocamos no lugar do filho que vai embora, muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer quem Deus é de verdade e as características de Deus. Quando nós vamos embora, quando nós decidimos, né, tomar outros caminhos, muitas vezes a gente fica com raiva de Deus. E é interessante, porque a gente se revolta a um nível que a gente fala da igreja, que a gente fala da situação, a gente fala de tudo, e em momento algum ele fala isso. Muito pelo contrário. Ele sabe o que é a casa e quem é o pai. Isso faz toda a diferença, para nós, inclusive. Por quê? Porque se nós formos pegar o outro personagem da história, que é o filho, que está ali com o pai, né, que é muito solícito, a palavra diz que ele ajudava, ele mesmo fez questão de enfatizar isso, que ele ajudava, que ele estava ali do lado, né? Quando a gente analisa de fato essas vivências dos dois, a gente entende que não era o filho pródigo que estava perdido. Os dois filhos estavam perdidos.
A diferença é que um estava dentro e o outro estava fora. Mas o filho que estava dentro não sabia quem era o pai que ele tinha. Ele não conhecia aquela pessoa. Se nós pedíssemos para que ele caracterizasse, ele ia dizer que o pai é o quê? Bobo. Não é isso que ele fala lá no finalzinho da narrativa? Ele fala, como assim? Ele fez isso com o senhor é um bobo, um otário, fazer festa. E aí a gente entende a diferença dos corações. Não é porque a pessoa errou que ela é uma insensata, louca, que não merece uma oportunidade ou que não tenha consciência. E não é porque eu estou dentro da igreja que eu sou a pessoa sensata, sábia, né, que sabe quem é Deus. E é interessante a gente parar para pensar isso, que muitas vezes a gente está na igreja há muito tempo, mas não conhece a Deus. É uma realidade. É uma realidade, infelizmente, muito comum, né? Então, ali, eu estou ali servindo, eu estou ali fazendo aquilo outro, mas basta o padre dar oportunidade para alguém que, ao meu julgar, não tem uma conduta muito boa, ou teve um problema comigo, que eu já quero questionar o padre na figura do pai, né? Mas como que o padre confia a liturgia para fulano? Fulano vive assim, 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 assado. E aí a gente percebe que, olha, muitas vezes o pródigo está mais dentro da realidade de uma vivência de amor do que quem está lá dentro. E é importante a gente trazer para a nossa realidade isso, porque a gente faz isso no automático, né? Então, essas duas caracterizações de filhos nos ajudam. Nos ajudam primeiro a perceber onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Quando o filho pródigo percebe que a realidade ali não é aquilo, ele não foi criado para aquilo, ele sabe para onde voltar. Ele sabe para onde voltar. E quem está dentro, o filho que estava dentro dos arredores ali daquela casa, não conhecia um coração para quem voltar. E isso faz dele uma pessoa amarga. E faz de nós também pessoas amargas. Quando nós não sabemos para quem recorrer, a gente acaba recorrendo para qualquer um. A palavra diz que ele fala com o servo, pergunta aos servos o que acontece, e ele faz questão de enfatizar que o pai dele era louco, e quando ele tem a oportunidade de estar com o pai, ele faz a mesma coisa. Ele repete aquilo, mas o senhor é sem juízo, porque os olhos dele, né, o coração dele estava naquilo que não era sagrado, naquilo que passa, nos bens. Passou. Né? Talvez o maior benefício, que era aquele acolher, aquela misericórdia daquele pai, ele nunca tinha experimentado. E não porque nunca errou, mas porque fazia questão de não experimentar. E nós precisamos ficar alertas, né, em relação a isso, porque dentro da casa de Deus pode ser que nós nunca bebamos da misericórdia de Deus. E não porque o Senhor não está lá com as misericórdias estendidas, mas porque nós desviamos daquela mão chagada, daqueles raios, porque a gente se comporta como se soubéssemos o que estamos fazendo. O pródigo sabia que fez tudo errado, entendeu depois de quebrar a cara e decidiu que ele queria era estar no pai. Então, o outro filho, não. Ele não sabia. Ele não tinha essa consciência. Então, a gente não pode, né, olhar uma situação de fora, a primeira impressão, e realmente falar, ou ele é bom ou ele é ruim. Porque são vidas, são histórias. E se a gente for a fundo, a gente surpreende que estava muito mais longe de Deus aquele que estava lá dentro do que o que estava fora. E o que nós podemos também trazer para a nossa realidade de vida é que aquele filho decide ir embora por uma única razão, maior do que a ganância e o interesse pelos bens materiais daquela família, e por algum momento ele perde a identidade de filho. E quando ele decide ir embora, ele abre mão da identidade filial, né?
E nós temos muita, mas muita facilidade de começarmos a decidir por nós mesmos e de abrirmos mãos dessa identidade filial. É muito comum, muito comum. Nós vamos nos formando, né, digamos assim, com responsabilidades, até na igreja, no grupo de oração, ministérios. Não é que seja uma coisa ruim, é ótimo, inclusive. Mas nós não podemos esquecer jamais, e essa palavra vem nos ensinar isso, que todos são filhos, que nós somos filhos, né? E quando nós esquecemos que nós somos filhos, a gente começa a aceitar qualquer coisa. O tratamento do pai era 5 estrelas. 5 estrelas. Ele dava liberdade, eles tinham casa, eles tinham tudo bem ali, eles podiam se fartar, né? E perdendo essa identidade, ele acha que lá fora era melhor. Então ele sai. E nós fazemos muito isso, achando que por ter uma responsabilidade, uma vivência de igreja, 10, 5, 15, 20 anos, muitas vezes a gente acha que não, eu não preciso ser cuidado, eu não preciso ser filho. Todos nós precisamos. Nós somos, na verdade. O Senhor nos concedeu a graça de sermos filhos de Deus. Ele nos fez filhos. É o nosso primeiro chamado quando nós somos criados. E quando esse chamado eu esqueço, ou eu deixo de lado, né, eu sei o que eu faço, eu tomo as minhas decisões, quando eu viro, né, a cabeça dessa forma, aí eu me torno um pródigo, que mesmo dentro de casa, abre mão daquela identidade filial. Não quer beber dos benefícios que é ser filho. Abre mão daquilo. Quem dera, né? Quem dera mesmo, se a gente tivesse condição de olhar para a nossa vida e nos identificar filhos de Deus todos os dias. Porque parece óbvio, mas é um exercício diário que nós precisamos fazer. Porque senão nós vamos realmente fazer igual o filho pródigo. E muitas vezes estando ainda dentro da igreja. Nós vamos pegar a nossa herança, pegar o nosso cargo, a nossa responsabilidade, as nossas competências, os nossos dons, e eu decido por mim agora. Então, a identidade filial, ela concede a cada um o lugar que é dele de fato. O pai deve ocupar o lugar de pai. Se eu quero ser o senhor da minha vida, eu tomo o lugar do pai. É a mesma coisa de eu pedir a herança, né? Que era aquilo que eles usavam naquela época. É como se eu falasse assim, Senhor, olha, isso aqui o Senhor pode cuidar, mas isso aqui eu resolvo. Não, aqui ó, o Senhor manda o Espírito Santo, faz o grupo ferver, mas o Senhor pode deixar que aqui na minha vida, essa parte aqui ó, eu decido, isso aqui eu dou conta. Essa dinâmica é simples e é corriqueiro, mas é para nós um meio de perdição do céu. Porque nós fomos criados para o céu com uma hierarquia muito clara. Deus, Pai, nos concede a glória, né? Não sou eu que vou me salvar. A única pessoa que se salvou por si foi Jesus. E assim mesmo, num exercício extremo de humildade e de reconhecimento de filiação, que eu acredito que é um dos ensinamentos mais lindos que nós temos, que o Senhor, sendo Deus, parte do projeto, na cruz ele diz o quê? Pai. Quando a situação apertou, o que ele fala? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele podia falar, quero ir embora, me leva, né? Ou não falar nada. Mas ele diz, pai, como filho que volta, como pródigo. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E é muito bonito quando a gente realmente entende como esse amor de Deus é por nós, um amor incondicional, quando a gente se coloca como filho, como a gente vê que ao olhar para o pai, a exemplo daquele filho, a gente não conseguir encontrar nenhum defeito, porque Deus é perfeito, e ver assim, gente, como ele pode me amar desse jeito, né? Nem mereço. Fiz isso, fiz aquilo, pequei, não sei o que, lá, 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 lá. E todas as vezes que eu recorro a Deus, Ele me acolhe.
Como pode? Né? Pode porque ele é o pai. E a palavra diz que o pai acolheu tanto o filho que foi embora, quanto a ingratidão do filho que ficou, que não entendia do amor dele, que não reconhecia quem ele era. Eu acho que, de verdade, eu fico pensando assim, que pior do que aquele que pediu herança e foi embora, aquele que ficou, eu, eu vejo a atitude dele como mais dolorosa para o pai. Por exemplo, convive comigo tantos anos, e tá me perguntando por que eu vou fazer uma festa? Porque ele é misericórdia, né? A bondade das pessoas que a gente convive é nítida. É fácil, né? Você vê quando a pessoa faz uma coisa de coração, quando ela é boa, quando ela se doa, quando ela se entrega. E aquele pai, ele era assim. Ele é misericórdia. Ele se doa, ele se entrega, ele se entregou numa cruz. Ele não desistiu de nós. Ele não desiste de nós. Sabe? E aquele que convivia com ele tinha dificuldade de ver. Eu me vejo muito nesse filho que fica. Eu me vejo muito, muito, muito mesmo. Da dificuldade que a gente tem de confiar nos projetos de Deus. A dificuldade que a gente tem de confiar no amor de Deus por nós. Gente, se o amor é incondicional, como é que ele vai deixar que me falte algo? E eu nem falo de coisas materiais, mas como é que ele vai me permitir? E se ele me permite, você pode ter certeza que existe algo maior por trás disso. De todo mal há um bem. Isso é fato. Então, existe um ensinamento, um aprendizado, existe algo por trás da dor. Existe. Mas muito maior do que a dor, do que as permissões, né? É o amor de Deus por nós. Era o amor daquele pai pelo filho. E eu ouso dizer que ele amou muito mais o que ficou do que o que foi embora. Porque é cruel a pessoa virar para você e falar assim: olha, você fez isso, 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 isso. Quando na verdade você, dentro daquela conversa, fala assim: como a pessoa pensa que eu sou capaz, né? Ele duvidava da capacidade do pai. E como nós duvidamos do agir de Deus na nossa vida. Como? Como? Assim, a todo momento. Como nós precisamos aprender? Aprender a ser filho. O filho, ele espera pelo pai. E nós temos dificuldade de esperar. O filho, ele tem que respeitar o pai. E nós temos dificuldade de respeitar a Deus, de temer a Deus. Nós não sabemos nos comportar com Deus. É tão engraçado que quando acontece uma coisa muito boa, extraordinária, o que a gente faz? Não, nem mereço. O Senhor está lá derramando a graça assim, não mereço. Como não merece? Né? Deixe o Senhor cuidar de você. Deixe o Pai cuidar de você. É papel dele. Né? Ele criou, assim como um esteio familiar, que a gente tem naturalmente o pai, a mãe, né? Para criar um filho, ele não fez o filho, né? O Senhor nos fez. Ele não se empenha para criar, ou deveria ser assim, pelo menos. Então, o Senhor se empenha para cuidar de nós. Da parte dele não vai faltar nada. Nós podemos ler e reler em todas as traduções essa parábola. Em nenhum momento você vai encontrar nela uma crítica à postura do pai, porque a postura do pai era condizente com aquilo que ele era. Ele era pai, então era condizente. Por isso, perfeita. O filho, quando esquece que é filho, ele erra. Ele vai embora, ele abandona. O filho, quando esquece que é filho, ele questiona o pai. Como? Como o senhor vai aceitar ele? Como assim? Há uma inversão. A gente percebe claramente que há uma inversão aí entre os dois filhos. Quando eles perdem a identidade filial, há uma inversão de papéis. E aí, o que vai embora acha que é dono da vida dele, que é o Deus da vida dele, vai. E o que fica se acha no direito de questionar aquilo que o pai diz. Então, assim, quem cumpriu o papel pelo qual foi designado? O pai. Tão certo que é isso, que lá na descrição da Escritura, da Sagrada Escritura, não existe nenhuma colocação de que ele agiu mal. Por quê? Porque ele estava agindo de forma condizente com a função a qual ele desempenhava. Ele era pai.
E como pai, ele acolhia, ele advertia, ele dava liberdade, porque ele deu a liberdade para que ele fosse embora, mas também o acolheu em misericórdia quando ele precisou voltar. E nós, como filhos, nós temos que aprender muito mesmo com esse pai. Nós temos muito que aprender para que nós possamos, de fato, desempenhar o nosso papel de filhos. Filhos que nós somos. Como é bom ser cuidado. No acampamento, nós temos, né, a oportunidade de receber algumas lideranças e o que nós mais ouvimos deles, né, depois que termina, nos retiros, é que, nossa, quanto tempo eu não olho para mim, quanto tempo eu não sou cuidado, há quanto tempo eu não me coloco naquele papel que eu sou mesmo, né? Porque antes de ser servo, antes de ser padre, antes de ser cantor, antes de ser ministro, nós somos filhos. Isso é igual para todos, né? É a identidade primeira, o chamado primeiro, o chamado a ser filhos de Deus. Então, é uma leitura muitíssimo rica, muito rica, mas eu queria mesmo que nós ficássemos com essa frase, né? Que eu sou filho muito amado de Deus. Independente se eu sou o pródigo ou o que fica. E olha, não existe mérito em ficar. Se comportar como ele se comportava, não existe mérito em ficar, não. Para mim, os dois são iguais, inclusive. Não existe diferença, porque os dois não desempenharam o papel pelo qual eles viviam, né? Como filhos. Mas se nós somos um ou outro, é importante que hoje, nesse momento, nesse tempo oportuno agora, que o Senhor nos convida a olhar para essa palavra de uma forma diferente, a compreender que o amor do Pai, ele superou todos os mau comportamentos dos filhos e com amor, porque ele trata com amor os dois, nas duas narrativas. Ele tenta ensinar que, independente de qualquer coisa, né, o lugar deles é com ele, é no amor. E é isso que nós precisamos, muitas vezes, reconhecer. Servindo na igreja ou não, estando na igreja ou não, afastado ou não, o seu lugar é no amor. É pelo amor, não existe outro meio. Não existe outro meio de se sentir feliz, de ser feliz. Não existe. E falo realmente que o fato de estar na igreja nos aproxima, nos ajuda muito, muito nessa vivência. Mas também nos dá uma responsabilidade um pouquinho maior, porque nós temos essa responsabilidade de olhar de perto, ali, nos sacramentos, e testemunhar a fé, e enxergar esse amor. Nós somos até um pouco privilegiados, mas a responsabilidade é muito grande, porque nós não podemos viver como esse filho, dentro, mais longe de Deus. O chamado esteja em Deus. É isso. Esteja no Pai. Tome consciência de que você é amado, sim. Tome consciência e repita isso. Parece tão bobo, né? Não, mas eu sei que Deus me ama. Tem até alguns memes. Não, é pelo menos Deus me ama. E a gente fala isso da boca para fora. Mas é uma verdade de fé. É uma verdade de fé. Né? O Senhor te ama. Sim, Ele te ama. Por mais que sua vida tenha sido sofrida, por mais que você tenha passado muitas situações, que você pensa assim, não, Deus nem lembra de mim, pois eu te desafio a olhar para a sua vida e encontrar Deus, porque Ele está aí, em tudo, em tudo. A palavra, para a gente encerrar e rezar junto, a palavra diz que quando o filho volta, o pai estava do lado de fora. Antigamente, hoje a gente não tem esse hábito. Eu acho que a pandemia pode ter nos ajudado nisso, a melhorar um pouquinho nessa questão. Antigamente, dava de tardezinha, principalmente em cidades menores, né? Cidade mais pequena, eu sou de uma cidade bem pequenininha. O que eles faziam, né? Dava banho nos meninos, nas crianças, né? Davam às 6 da tarde, os meninos estavam tudo banhados. As mães já tinham que tomar banho. Por quê? Porque tinha que sentar lá fora para esperar
o pai chegar do serviço. Era um costume, né? O pai, o avô, que sempre trabalhavam fora, na roça, né? Então, o costume era, tinha que tomar banho e sentar lá na porta. Sempre ficava na porta, né? Quem está na porta está esperando alguém, é claro. Hoje a gente não espera ninguém. Na verdade, a gente não tem o costume nem de receber as pessoas nas nossas casas. Mas quem está lá fora está esperando. E aí ficava lá na janela os menininhos sentados na porta da rua, esperando o pai chegar do serviço. E quando o pai apontava numa distância assim segura, né, de cidade pequena, o que que acontece? Geralmente esses meninos saíam louco correndo. Se tinham muitos, né, se eram irmãos, eles disputavam quem chegava primeiro no pai, e o pai sujo, né, não se importava, era uma realidade. Comigo, mas meu irmão era muito assim, meu pai trabalhava sempre, meu pai sempre foi trabalhador braçal, né, na roça, então ele vinha com a bicicletinha, quando nós apontava que via a bicicletinha, nós ficava louco, né, para correr lá, para pegar a garrafa d'água, para participar daquele momento, era natural de toda criança, eu imagino, né, que viveu essa experiência de ver alguém chegar. Então, a palavra diz que o pai, quando avista o filho, e ele avista porque ele estava lá fora, ele dá um salto e vai correndo encontrar com ele. E eu vejo essa cena, assim, muito clara na minha cabeça, né, de como o Senhor se alegra quando, por exemplo, nós decidimos ir à Santa Missa, quando tem muito tempo que a gente não participa, né, quando por alguma razão a gente não se afastou ali do sacramento, como quando o sacerdote vai fazer a consagração, que ele ergue Jesus, assim, eu penso que quando Jesus vê aquela visão superior, né, dos filhos, ele quase que salta da mão do sacerdote para ir ao encontro daquele que ele deseja acolher, que tem saudade, né? Ele espera, assim como as crianças esperavam os pais naquela época ali fora, sentadinho, banhadinho. O pai esperava o filho, por quê? Porque ele sabia que ele ia voltar. Ai, Fran, mas ele sabia porque ele ficava assim, tomara que acabe o dinheiro e vai ter que voltar, quem vai sustentar ele? Não. Ele sabia que ele ia voltar porque ele conhecia o filho que tinha. Ele sabia quem era o filho dele. E isso o motivava a esperar lá, todas as tardes. E tão certo era o conhecimento desse pai para com esse filho e para conosco, né? Que ele esperava, ansioso. A palavra diz que ele deu um salto, ou seja, ele correu, ele foi ao encontro, ele não quis nem esperar chegar perto. E é isso que o Senhor faz conosco. É nessas oportunidades de oração que nós temos, quando a gente decide rezar em casa, quando a gente decide rezar um Santo Terço, né, o Senhor salta. Quando a gente decide, então, participar da Santa Missa, eu imagino que ele quase pula. Essa é a visão infantil, né, desenhada, que eu tenho dessa compreensão dessa palavra, que Jesus quase pula da mão do sacerdote. Quando ele vê aquele filho lá no finalzinho da igreja, que às vezes tem vergonha de voltar, e a palavra diz que ele tinha muita vergonha, né? Ele fala, pai, eu não mereço ser chamado de filho, eu tenho consciência de que eu não mereço ser filho. E o pai nem questiona, porque o pai sabe que ele não está ainda com consciência da identidade dele, mas ele é filho. E nada vai mudar isso, né? Nada que ele fizer vai mudar aquilo que ele é, assim como nós. Independente das escolhas que nós tenhamos feito, independente da nossa conduta, a misericórdia é para quem erra. Você não vai ver ninguém que acerta levando um banho de misericórdia. A misericórdia é para quem mete o pé pelas mãos mesmo. E quem nunca? Ainda bem que o Senhor age em misericórdia, porque senão nós estávamos todos, né, perdidos, perdidos. Porque sem a misericórdia é impossível chegar ao céu. Isso é uma verdade. Sem a misericórdia, né? A misericórdia é a ponte que nos eleva ao céu. Se você não quer beber da misericórdia, meu amigo, então eu sinto muito, você não vai querer ir para o céu, porque não existe outra forma. Eu preciso reconhecer que eu erro, sim. Ora eu sou o filho que fica, ora eu sou o filho que vai. Mas sendo um ou sendo outro, é importante saber que eu sempre tenho para quem voltar.
Isso não pode sair do meu coração de jeito nenhum, porque eu sou filho de um Deus que cuida, de um Deus que ama. E eu queria, Lara, eu não sei como é que vocês estão fazendo, mas eu queria que você cantasse pra gente rezar. Se você quiser falar alguma coisa também, fica à vontade, que eu embalo, eu não paro, né? Bom, você não parou. Mas, enfim, só queria comentar, né? Tava todo o tempo aí, se a gente fosse conversando, eu ia entrar no meio e eu ia comentar tudo, porque realmente é o que a gente Podia! energia 3 horas, porque quando a gente começa, a gente não para, né? Verdade. Mas Vara madrugada. mas enfim, os comentários que eu tenho feito, tava refletindo aqui, é o quanto realmente isso tem. Tava conversando com algumas amigas ontem, quanto isso é verdade, né? A gente vive da misericórdia, não tem outra forma. E também é o ver as coisas de um outro modo. Quantas vezes que a gente escutou essa parábola, mas reparou só que o filho era errado e o pai era misericordioso e pronto. E Tantas deu tudo certo. informações. Mas assim, é ver mesmo, meditar na palavra e ver quantas verdades nós podemos tirar dela. E o interessante que eu peguei muito para mim também, eu estava pensando muito isso esses dias, é o filho que fica, que também não é tão virtuoso assim, né? Talvez o que foi, ele demonstrou mais humildade, mais virtudes, reconhecendo seus erros e voltando para o pai. Como você falou, conhecendo o pai, talvez ele conhecia mais o pai do que aquele que ficou, né? Ficou por legalismo, por perfeccionismo, por obrigação, mas não por conhecer e amar verdadeiramente aquele pai. E a reflexão que a gente está fazendo e que eu estou fazendo várias vezes é que quantas vezes a gente não quer olhar para a misericórdia de Deus, mas a gente olha para nós mesmos, né? A nosso perfeccionismo. E como você disse, é só pela misericórdia que nós vamos chegar ao céu. Só. Portanto, querer sempre acertar, mas sem olhar o porquê que nós estamos acertando, como o filho que fica, às vezes ele gera um perfeccionismo que faz a gente entender que a causa, o mérito é meu, né? E não do pai. E se a Exato. gente for olhar, a justiça de Deus, ela é firmada na misericórdia de Deus, porque jamais a gente poderia conquistar com os nossos esforços, com as nossas realidades, a bem-aventurança de Deus, né? Conquistar o Sim. céu. Então, essa reflexão, acredito assim, que foi perfeita aos olhos assim de toda essa realidade que a gente tem refletido, né? Que não é o fazer por fazer, não é o servir, mas é simplesmente confiar na misericórdia, né? Como você disse. Três coisas precisam ficar claras, né? Quem eu sou, quem o pai é e quem o outro é. Isso precisa ser muito claro, né? Senão a gente não consegue viver de forma sadia, de forma completa. Sobre o perfeccionismo, eu faço um comentário que pode nos ajudar, que tem me ajudado, né, que eu luto muito contra o perfeccionismo, assim, há algum tempo já. Então, assim, a gente dá uns 3 passos para frente, faltam uns 2, mas é uma luta mesmo, né? E Sim. uma compreensão de um padre, numa confissão, me ajudou muito, muito, muito. Ele falou assim, que o Senhor, ele nos concede a graça de ser santos, né? Ser santos como o vosso Pai é santo. É isso que ele nos concede, né? É nossa a graça, o mérito de buscar a santidade. Isso é do ser humano, prêmio para o ser humano, né? A perfeição, ela é de Deus. E a única pessoa que quis ser igual a Deus não está no céu. Então a gente precisa realmente pensar, porque às vezes nós estamos servindo o inimigo de Deus com aquela vontade de fazer o melhor no sentido de perfeição, né? A perfeição, a busca pela perfeição, ela só vai nos aproximar do inferno, porque a perfeição ela é própria de Deus, é dele, não é nossa, não nos pertence. A busca da santidade nos pertence. E às vezes a gente confunde isso, né? Não, eu quero fazer da melhor forma possível, não sou soberba danada, né? O melhor, eu faço o melhor. Então, assim, cuidado. Ele me falou isso de forma muito exortadora e foi muito bonito para mim, serve tanto. Cuidado, né? Assim, a perfeição, ela não te cabe, você vai viver a vida
inteira buscando ela e vai morrer sem tê-la. Não vai acontecer, né? E ainda perde o céu. Porque, né, a gente não se classifica pecados, né? A gente não existe essa classificação de pecados. Mas vamos aprender com a história. Quem que foi para o inferno fazendo o quê? Né? O inimigo foi para o inferno porque ele queria ser igual a Deus. Então, assim, querer ser igual a ele, ou maior que ele, que às vezes a gente quer até mandar nele, né? É um pecado que nos leva direto para o inferno. Isso é fato. Fato, né? Então, cuidado com o perfeccionismo tem que vir assim. Nós somos chamados à santidade. A fazer o melhor para ser santos, não para ser perfeitos. Aí a nós a misericórdia de Deus para nos ajudar, porque por nós Por nós, sem chance. né? Ele pegou, você falou a importância, né, de conhecer o Pai. É um exercício, né? O conhecer-se a si mesmo, né? A gente vai entender o que a gente é e que a gente vai perceber Sim. que a gente não é muita coisa, né? E também o conhecer o outro, né? Então, esse exercício de conhecer mesmo, eu acredito que é o Espírito Santo que nos dá, né? O Sim. Espírito Santo nos permite conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos, saber do que nós somos capazes, tanto no bom sentido como no mau sentido também, porque a gente vai se firmar sempre na misericórdia, né? É na Exato. misericórdia, só na misericórdia. Só. Então a gente vai cantar, né? Canta Pedindo aí para para que nós. o Espírito Santo venha confirmar no nosso coração, né? A música que veio desde o início era essa, né? O Espírito Santo confirma no nosso coração que nós somos filhos Amados. amados. Amém. Enquanto você canta, eu vou rezando com eles. Amém. Vem Espírito de Deus Vai apresentando ao Senhor nesse momento o seu coração, e a sua confirme realidade de no vida. meu coração Aproveita esse momento para fazer esse que encontro sou com o amado, próprio amor, um encontro com Deus. sou filho A exemplo amado, daquele filho que volta, que amado que o seu coração é. possa se voltar ao Senhor agora, se convencendo desse amor, dessa Vem misericórdia. Espírito de Deus Peça ao Espírito Santo que te ajude nesse exercício. e confirme no meu Quantas pessoas coração que se que julgam sou tão amado, inferiores, têm dificuldade de olhar para si com sou filho respeito, com amor. que Vem, amado Espírito Santo eu de sou. Deus. Vem, É Espírito. bom, Senhor, saber que sou amado. Senhor, Bem confirmar em nosso mais do coração. que saber, desejo Nos ajudar a acreditar nessa crer. verdade de salvação, Senhor. Vem Espírito de amor, me convença de que sou um filho amado, feito para amar. E é bom Sim, Senhor, saber, nós somos. É bom, é Senhor. bom, Senhor, Como é bom, saber meu Deus, se que sou encontrar naquilo que nós amado. somos, filhos do amor, seres Bem mais do amados, que dignos de saber, ser amados, desejo respeitados. Nos crer. ajude, só quando ajuda o Espírito Santo de Espírito Deus, de nós conseguimos amor, me reconhecer a convença nossa de que verdadeira identidade. sou filho amado, Venha, feito Senhor. para Amém, amar. Senhor. Nós Vem somos, Senhor. Espírito de amor, me convença de que sou um filho amado, Sim, Senhor. feito para amar. Amém. Que a gente possa Amém. continuar essa oração, refletir essa oração em casa e refletir nessa palavra durante a semana e rezar mesmo todos os dias, pedindo para que o Senhor nos convença de cada palavra que nos foi colocada aqui hoje. Que o Senhor nos convença que nós somos realmente amados. Que a gente possa se conhecer mais e conhecer o Pai. Conhecer aquele Pai maravilhoso, aquele Pai bondoso, para o qual nós podemos sempre voltar, né? Então a gente Sim, tem só sim. mais 5 minutos. Então eu vou aproveitar esse tempo para agradecer, tá? Muito obrigada pela presença Imagina. aqui mais uma vez no nosso grupo de oração.
de uma forma improvisada, de uma forma diferente, mas é porque a gente não pode deixar de ter grupo de oração. Não, É, não vou mesmo. falar assim, vou falar bem para todo mundo aqui, que a gente desacostuma se não tiver grupo de oração toda terça, Sim, né? é Então, que a gente não verdade. perca o hábito, né, de ter grupo de oração. E também todo mundo gosta de trazer gente de fora, e hoje nós trouxemos gente de fora, né, de forma muito especial. Então, muito obrigada. Assim, queria continuar mais 1 hora, mais 2 horas, porque também Ah, uma reflexão que, vou falar, há muito tempo, falando por mim, há muito tempo eu não tenho esse sentimento de o coração preenchido mesmo da palavra de Deus como eu tive amém, hoje, tá? Então, amém. muito obrigada pela disponibilidade, lógico, pelo seu processo, pela sua história, né, que contribuiu com isso, contribuiu para que você chegasse a essa reflexão e muito mais, né, que derramasse essa reflexão, derramasse o seu coração para a gente nesta noite. Eu convido a quem não participou desde o início, vai ficar salvo aqui para que vocês possam voltar Ah, que lá, legal. ver, Uhum. porque é uma reflexão que vale a pena a gente colocar o tempo inteiro, né? Para a gente refletir mesmo, ver o outro lado da história, o outro Uhum. filho, o O pai, outro. coisas que nós podemos refletir, né? Então vai ficar Sim. salvo. Não deixe de ver desde o início, se você não viu. E também a gente vai deixar salvo, vai para o YouTube, vai para o nosso Instagram. Para aqueles que vieram pelo Instagram da Fran, né? Curtam o nosso Instagram também, Filhos do Céu. E Segue vamos lá. participar. Segue aqui. Vamos participar toda terça-feira, no mesmo horário, às 8 horas. Nós temos grupo de oração aqui. E quando nós não temos aqui, quando nós pudermos voltar, melhor dizendo, nós vamos ter no salão. Nosso grupo de oração também está com as portas abertas para você, Franciele, e todo o pessoal de Palmeiras. Obrigada. A gente já tem, com algumas pessoas, né, uma intimidade, uma proximidade que faz a gente entender que realmente é presente de Deus, tá? A sua vida, a sua Obrigada. oração, a sua caminhada é para nós, filhos do céu, para nós, acampamento Manaim, para todos nós, é presente de Deus, tá? Então eu Amém. agradeço muito a sua disponibilidade, o seu sim, possamos estar juntos, continuar juntos, tá? Sempre. Continuar. Eu Continuar. agradeço muito, agradeço de verdade. Quando você falava, me recordava de uma frase da Luzia Santiago que eu escutei uma vez e nunca mais esqueci, que vem a calhar nessa situação de meios, né? Que a gente tem que buscar para não deixar de fazer o grupo de oração e tal. Ela diz que o amor enverga para não quebrar. E é bem isso, né? Então a gente vai para o Instagram, vai para o YouTube, vai presencial. A internet precisava de oração, a internet precisava de Deus, a internet precisava dessa realidade. Então, assim, se algo fica de bom em meio a toda essa tormenta dessa pandemia, é que nós estamos onde precisávamos estar. O Senhor sabe Amém. disso, né? Então, obrigada mesmo pelo convite, a todos do grupo de oração, a você, a sua família de uma forma especial, né? Vocês sabem Saudades, que. Fran. Um beijo, Laurinha! Sabe que, assim, é a minha casa, eu já chego, durmo, pego a roupa e visto, e tá. Muito Está sempre de obrigada portas mesmo. abertas, né? Para você, para todo o acampamento, para todos os filhos do céu. Obrigada. Está sempre portas abertas, todo mundo. Muito obrigada. E assim, sobre a questão da vivência e da reflexão, eu até deixo como sugestão para vocês, a comunidade Nova Aliança, ela trabalha essa realidade, é carisma deles, a realidade da filiação. Então, se você gostou, né, gosta dessa linha de pensamento, tem muitas músicas, tem muitas pregações no YouTube. Procura lá a comunidade Nova Aliança de Anápolis. Eles têm um trabalho maravilhoso de restauração da filiação. Amém. Então vamos encerrar aqui. A gente tem 50 minutos, 50 segundos, 48, 47. Não Um beijo. queria encerrar, mas um abraço para todos, um beijo. E vamos Deus estar abençoe. logo presencialmente juntos aí para fazer mais e mais lições, grupos de oração, Amém. orar, conversar muito bom, varar a madrugada conversando. Verdade. Vamos estar juntos sempre, que a graça de Deus, em nome do Pai, Obrigada. Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Um Tchau, beijo. tchau. 21, 20, 29, 19.